Ô, Mano Menezes, já estamos no ar, tá? Porque tivemos que fazer uma operação extra para lhe colocar no ar. Vê como tu é importante, né? Tu és importante. Tu tá gastando teu próprio telefone, teu dinheiro da tua conta, isso é inacreditável. Bom dia, Porque... bom dia. Não, mas para fazer essa empreitada vale a pena. É investimento, não é gasto. Tá bem, É. tá bem. Tudo bem, mano? Bem, bom dia a todos. Bom... Prazer falar com vocês. Tá, tô aqui com o Flávio Dalpisol e a primeira pergunta, acho que é a mais tradicional e que é meio que um indicativo do tom da conversa. O pior já passou, mano? Olha, que a gente, quando assumiu o trabalho, fez aquela primeira análise, olhou a colocação que o Grêmio estava na tabela, olhou uma sequência de jogos muito grande, a gente precisava sobreviver e passar aquele momento, né, sem maiores prejuízos, eu diria assim. Foi o que a gente fez, a gente tentou dar uma estabilidade para, sem poder introduzir tudo aquilo que a gente pensava, porque não havia possibilidade de treinar, era só jogo, jogo e jogo. A gente conseguiu fazer pequenas alterações e pontuar, que era uma coisa importante. Eu sempre usei essa frase para os jogadores e ela pode ser falada externamente também. Era muito importante pontuar naquele momento do Campeonato Brasileiro para a gente, no mínimo, passar essa parada grande que nós estamos tendo por causa do Mundial de Clubes. Fora dos últimos 4, eu acho que era um objetivo pequeno no primeiro momento, mas grande pelo que a equipe estava atravessando. Flávio Dalpisol. Um abraço pro querido amigo Mano Menezes. Ô, Mano, a imprensa já dava como certo e a direção não desmentia o interesse no Kaique. Ele veio, fez exames médicos, acabou sendo reprovado. O quanto você já tinha na cabeça a forma de aproveitar o Kaique? O Grêmio tinha negociações paralelas e não atrapalhou em nada? Ou o Grêmio naquele momento estava concentrado mesmo na convicção em cima do Kaique? O quanto você desejava contar com o Kaique, hein, mano? Bom dia, Dalpisol. Prazer falar contigo. A gente não está procurando quantidade de jogadores. A gente está procurando jogadores específicos com características específicas. E é óbvio, a gente não conseguiu efetuar a contratação por questões que vocês já sabem, e ele preenchia as características que a gente queria para a função. É esse o fato, e não vamos ficar procurando qualquer jogador, qualquer volante, não, nós já temos volantes. Apenas a gente queria um volante com essa característica para preencher aquilo que a gente entende que é dar alternativas para formar a equipe de outras maneiras também, principalmente nesse setor de meio campo. Mano, seria o Lucas Romero transportando para o passado para ajeitar a meia cancha e ter alguém que é primeiro? Que a gente às vezes não consegue fazer as pessoas entenderem tanto. Acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente entende melhor isso, porque sempre tivemos jogadores nessa função, jogadores que chegam e se adonam do setor porque tem características para fazer isso, né? Ontem, por exemplo, só para dar um exemplo para as pessoas, que vamos trazer um personagem bem local, o Fluminense foi jogar um jogo contra a Inter de Milão pela Copa do Mundo, né? E tem vários jogadores na função de volantes e o Renato optou por um que não vinha jogando, que é Facundo Bernal. Certamente optou por estatura, porque a Inter de Milão tinha uma bola aérea muito boa. Então, determinadas situações, características, você tem em determinados jogadores e não tem em outros, e isso não é demérito nenhum para esse ou para aquele. Apenas o treinador precisa de jogadores que façam a função em determinados jogos, em determinados momentos, e a equipe fica mais completa.
Mano, não é só o Grêmio, né? Os clubes não têm contratado. Eu até, quando criticam o Grêmio e Inter aqui, eu digo, bom, mas ninguém tá conseguindo contratar, ou pouco se contrata, com raras exceções. No caso também do Grêmio e de outros clubes, não se contrata porque não se encontra jogadores superiores ao que se tem em casa, ou na tua opção, ou na tua visão, não se contrata por falta de dinheiro? As duas situações são verdadeiras, né? E diria que elas se completam. Para contratar os jogadores diferentes que são acima da média, você precisa ter mais dinheiro. E realmente não temos muitos recursos, isso é de um modo geral a regra que faz parte da realidade dos clubes. Mas penso eu que não temos porque contratamos demais. Essa é uma realidade também do futebol brasileiro, essa pressão que se vive a cada temporada para contratar, inicia a temporada, tem aquela questão, não dá para contratar 20 jogadores, 25 jogadores por temporada da Opsol. O fato de fazermos isso faz com que a gente gaste muito dinheiro, e gastando muito dinheiro em parcelas, você não tem o recurso para dirigir para 1, 2, 3, 4, 5 jogadores que podem ser os diferentes. Se fizermos aí um levantamento, nos últimos 5 anos de cada clube brasileiro, você deve ter perto de 80 contratações, em média, em 5 anos. Se fizer um levantamento mais minucioso dessas 80 contratações que os clubes fazem em 5 anos, metade delas não consegue produzir o efeito esperado. E se pegarmos 40 dessas 80, então, e multiplicarmos hoje por uma média de 3 milhões de dólares ou 4 milhões de dólares que estão custando as contratações, vejam em que número chegamos em termos de milhões de reais. Esses milhões de reais chegam aí perto de 200, 250, 300 milhões em 5 anos, fazem com que a gente tenha dificuldade financeira depois para fazer o que eu acho que a gente deve fazer de forma mais minuciosa. Que bom que não se está contratando de montão nesse momento. Acho que todos estão, pela dificuldade financeira, um pouco mais criteriosos, e é o que a gente vai fazer no Grêmio também. Mais estorva do que resolve, né, mano? E outra, um zagueiro ainda é extremamente necessário, ou você espera uma resposta do próprio Gustavo Martins? Por que o Grêmio desistiu do Adrielson? Ou era mais coisa de imprensa e não houve o interesse tão forte do Grêmio na contratação desse jogador? E já tem um zagueiro encaminhado na ausência da possibilidade deste? Quando a gente vai buscar as alternativas, você começa a estudar as questões, primeiro, de probabilidades de jogadores que possam estar no mercado. Não adianta você ficar sonhando com um jogador que não está no mercado, que não é possível contratar. Depois você tenta viabilizar as questões financeiras, né? O Grêmio tem aí uma relação com o Botafogo, de negociações anteriores, essas às vezes podem ajudar numa negociação, e por isso nós paramos no nome do Adrielson. É um jogador de conquista de título nos últimos anos, vem performando, que é outra coisa importante, né? Você trazer um jogador que esteja jogando em ritmo, em alto nível, porque senão você chega aqui e perde muito tempo tentando preparar esse jogador, tendo que esperar um tempo para ele render, e não é uma situação para essa posição que a gente deseja, tá? Então, estamos analisando aí, certamente pegou aí nas questões financeiras nesse primeiro momento, mas eu acho um pouco cedo em relação à janela. Todo mundo tem seus interesses no primeiro momento da janela. Quando ela entra da metade para frente no seu limite de data, as coisas começam a ficar mais viáveis, e
é isso que a gente tem que levar em consideração também. O Luan Cândido é para ser aproveitado? Como é que fica a situação de um jogador que chegou a se apresentar no outro clube e volta? Você vai receber reforços, consequentemente vai ter que enxugar o grupo, e o jogador que vai sair normalmente, ele sabe, ele sente, o atleta de futebol no teu histórico, o treinador percebe isso? Ou tem que chegar e avisar o jogador? Como é que funciona, para dar uma ideia à torcida aí, mano? Olha, eu particularmente procuro ir conduzindo na temporada de maneira que o jogador entenda se ele vai ter mais oportunidades ou se ele vai ter menos oportunidades naquele grupo em que ele está envolvido naquele momento. Eu sempre procuro dar ordem a primeiro jogador da posição, segundo, terceiro. Consequentemente, o terceiro e o quarto vão vendo que vão ter menos oportunidades. É assim que a gente vai conscientizando todo mundo. Quem tem menos oportunidades, geralmente começa a vislumbrar estar em outro lugar, porque os jogadores querem jogar, por mais conscientes que sejam, profissionalmente querem jogar. E é importante para a gente também que eles queiram. Que o jogador não se acomode, que o jogador não fica aí só para cumprir o seu contrato sem ambição de querer jogar. Esse tipo de jogador não serve para quem quer disputar títulos, quem quer ser vencedor, como o Grêmio tem que ser. Então a gente trabalha dessa forma. Em relação a Luan Cândido, a gente também foi transparente com ele quando ele poderia estar envolvido na negociação. Ele e o agente dele aceitaram porque entendiam que era bom para ele, mas da mesma forma que não aconteceu com a chegada, também não vai acontecer com a saída, e nós vamos respeitá-lo do mesmo jeito. Mano, em relação à lateral direita, você tem 4 jogadores para lateral direita e às vezes não tem nenhum. Tem o Gustavo Martins, que está jogando improvisado, o João Lucas, que ainda não correspondeu, o Serrote, que tem as suas características peculiares e ainda vai ter que evoluir para mostrar se tem condições de ser titular e tal. É uma análise que eu estou fazendo, óbvio, junto contigo. E o João Pedro, que está contundido. O Grêmio vai ao mercado comprar mais um lateral ou você pode aproveitar, apostar mais ainda em Gustavo Martins improvisado? Não, nesse momento nós não pensamos em trazer um novo lateral. O Serrote já está treinando normalmente com a equipe, já recuperou bem da fratura na mão. Gustavo Martins tem dado uma excelente resposta para essa maneira que a gente escolheu da equipe jogar, usando os 2 zagueiros canhotos, né? Prendemos um pouco o lado direito, dá uma estabilidade defensiva, ganhamos bola aérea, ganhamos um monte de coisa. Pode faltar às vezes um pouquinho de chegada à frente, mas a gente compensa com jogadores de meio campo, colocando um atacante pela direita, como a gente fez com o Alisson, ou com o Kike Oliveira, ou com até Pavon. Então, para isso a gente tem soluções no grupo. Penso eu que Serrote vai crescer muito com a gente, porque tem muito potencial. É só acalmar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de maturidade, que já está na própria evolução da carreira, da trajetória. Então, a gente está satisfeito, entende que para terminar o ano a gente está bem suprido aí. Mano, com a janela também, inevitavelmente, os clubes vão ter que vender jogadores. O futebol brasileiro, ele é notadamente vendedor. A direção já te passou alguma situação? Claro, você não vai dizer o nome, eu não sou tão infantil ao ponto de que você me revele o nome. Mas já sabe, por exemplo, que vai acabar perdendo algum jogador na janela? Não, nós não temos nada objetivo quanto a isso. Mas a gente sabe da necessidade que os clubes brasileiros, na sua grande maioria, têm de vender jogadores. Essa venda faz parte das receitas anuais. Mas tem uma lei de mercado que é muito clara, né, Dalpisol? Você só vende quando alguém quer comprar.
Então, isso não depende da vontade do clube vendedor, isso depende muito mais da vontade do clube comprador. O que eu defendo, por onde passei sempre, é que a gente precisa trabalhar todos os dias para valorizar os nossos jogadores, para que quando aconteça isso, eles sejam negociados no maior valor possível e que seja um retorno considerável para o clube. Para isso, nós temos que estar bem, estar melhor no Campeonato Brasileiro. Ninguém compra na parte de baixo da tabela, né? Todo mundo compra dos que estão na parte de cima da tabela. Sempre é uma lei de mercado que você precisa estar preparado para entender. E se acontecer isso, nós vamos ter que resolver os problemas, como sempre todos os clubes resolvem. O Grêmio não é diferente de ninguém. Mano, há uma demonstração para o mundo inteiro aí, via televisão, do campeonato mundial que está ocorrendo nos Estados Unidos. A nossa distância para os europeus nunca foi o que se apregoava, nunca existiu. Diminuiu a partir dessa demonstração aí no Mundial, ou não diminuiu e a moeda vai continuar sendo preponderante. O euro supera em 6 vezes o nosso judiado, machucado real. E o Felipe Luiz disse, depois da eliminação para o Bayern, que mesmo que ele usasse outro tipo de estratégia, pela qualidade o Bayern ganharia o jogo. Quando é que esse cenário vai mudar? Ou nunca houve essa distância, mano? Não, a distância existe. Faz 30 anos que eles levam os nossos melhores jogadores. Então, é inevitável que vai se estabelecer uma distância. Se a cada temporada nós aqui no Rio Grande do Sul compramos os destaques do Rio Grande do Sul, de todos os times, se estabelece uma diferença para os maiores contra os menores de estrutura. Assim é na Europa, claro, né? Por que o Mundial está mostrando uma paridade maior ou uma distância menor? Porque as circunstâncias estão sendo desfavoráveis para os europeus. Eles saíram da Europa, eles vieram jogar num clima desfavorável para eles, calor, em final de temporada. Os campos são diferentes, a velocidade do jogo é diferente, os gramados são introduzidos em cima de um gramado sintético com um rolo de grama. O campo fica um pouco mais lento, os europeus jogam num campo muito mais rápido, né? Para nós, as equipes se prepararam como um grande sonho jogar esse Mundial, é o primeiro deles, né? Existe uma recuperação maior para nós, para nosso hábito, né? Para o nosso costume atual, para nossa realidade de 5 dias entre um jogo e outro jogo, então nossos jogadores conseguem se recuperar bem. Tá? Tudo isso está inserido. O torcedor é muito mais nosso do que dos europeus, porque a torcida brasileira está mais presente, temos mais brasileiros nos Estados Unidos. Tudo está na realidade dessa competição específica. Então, a distância parece que diminuiu em relação a isso, tá? Outra questão que eu acho que o futebol brasileiro não está tão mal como a gente vende também nos últimos anos. Talvez essa sequência de 3 em 3 dias sempre, da gente não poder se preparar adequadamente para os jogos, nem na parte física, nem na parte tática, você poder fazer um treino tático, preparar o teu time para aquele jogo específico. A gente quase nunca tem conseguido fazer isso nos últimos anos todos. A gente só recupera. Então você entrega menos no dia a dia, com gramados piores que nós temos aqui no nosso país, com questões de climas bem específicos, né? Jogamos a 40 graus, jogamos a 35 graus, viajamos 5 mil quilômetros para jogar um jogo. Tudo contribui para a gente entregar menos na nossa realidade aqui nacional. Isso vem de uma imagem de que a gente está muito distante. Muito distante a gente não está, porque a competição está provando. Mas é óbvio que eles têm os melhores jogadores do mundo, porque tem capacidade financeira para comprar. Mas a nossa liga, nosso
A nossa realidade financeira já é muito menor, por exemplo, comparando com todos os latinos. Nós tínhamos uma diferença grande com o México, hoje já não temos a diferença, então nossos salários são bem consideráveis hoje no mercado. Acho que a gente está em termos de pagamento, entre as 5, 6 melhores condições do mundo. Basta melhorarmos, eu acho, a condição da competição, termos um pouco menos jogos por ano, para a gente poder oferecer mais para o torcedor que vai no estádio. Acho que é o que quem sai perdendo sempre com essa realidade que a gente vive, é o torcedor. Porque sempre a cada jogo a gente entrega menos do que a gente poderia entregar. Bernardo Burté. Mano, bom dia. Sobre essa questão das possíveis saídas, o Matias Arezzo comentou alguns dias atrás, em entrevista no Uruguai, que tinha um certo desejo de repente voltar para o seu país, e foi falado que tu teve uma conversa com ele. Qual é a situação do Arezzo? Deseja que ele fique? Qual a importância hoje do atacante uruguaio no time do Grêmio? Toda vez que se adquire os direitos federativos de um jogador, esse jogador, durante aquele contrato, pertence ao clube, né? Você pode ter o desejo de sair, você pode ter um monte de coisas, mas você tem que obedecer essas leis de mercado. Da mesma maneira como é difícil para o Grêmio trazer um jogador que ele gostaria de trazer, para os outros tirarem um jogador do Grêmio também tem que ser difícil, senão não se estabelece uma justiça na relação. Agora, eu sempre levo em consideração aquilo que é melhor para a equipe, para o clube. Quando eu dou minha opinião, tive uma conversa com ele, esclareci aquilo que penso, ele colocou seus pontos de vista. E eu acho que isso vai nortear a relação que a gente tem para frente, mas ainda não temos nada de objetivo. Flávio Dalpisol. É que ficou bem claro, né? Até o diretor de futebol do Grêmio esteve aqui há poucos dias e disse que o jogador quer ser titular, né? Aí o desejo de ser titular te agrada, mas tem que mostrar a competência. Mano, eu tô surpreso e errei vários apostas de jogos nesta competição. Eu tô surpreso que o Fluminense tenha sido o único carioca. Eu imaginei que fosse até o terceiro na hierarquia das possibilidades. Tu concordas com isso? E mais também, se o futebol brasileiro, um dos clubes, chegar para decidir e inventa de ganhar, o treinador seria um operador de milagres? Eu acho que seria algo grandioso um clube brasileiro ganhar um Mundial de Clubes, sem dúvida nenhuma. Muito grandioso, eu diria. O que aconteceu com o Fluminense tem a ver com o que acontece em torneios, né? Um cruzamento melhor, uma estratégia bem feita, baseado já na experiência de enfrentamentos. O Renato tem bastante experiência de ter jogado jogos internacionais, de competições grandes. Você sabe que você tem que entender o tamanho, a estratégia bem montada, bem aceita pelos jogadores, bem executada pelos jogadores, né? Flamengo, que teoricamente era o time com mais estrutura, com mais investimento, na minha opinião já não entendeu bem como deveria enfrentar o Bayern, já quis jogar de igual para igual, propor jogo, isso é tudo muito bonito, né? Mas geralmente termina em 4 por lado que tem mais estrutura, que tem mais time, como terminou. O Fluminense não, já fez diferente com a Inter de Milão, já fez uma linha de 5, já se protegeu bem, já jogou com menos posse, mas aquilo que a gente sempre defendeu a vida inteira, né? De entender bem o que é um jogo de futebol, traçar coisas importantes para você poder passar. Eu acho que numa competição você não vai para fazer demonstração de futebol, você vai para ganhar. E a diferença dos dois estabeleceu que um passou e que o outro ficou, né? O Botafogo enfrentou o Palmeiras, ia passar um dos dois brasileiros, ia ser um jogo parelho. Acho que o Palmeiras passou com justiça, foi superior, conseguiu jogar mais, criou mais. Tem um trabalho muito bem estruturado com
com o Abel já há bastante tempo no cargo, né? Um clube vencedor nos últimos anos também, isso vai pesando nessa hora, está acostumado com jogos importantes, com jogos decisivos, passou bem. Acho que as coisas estão indo como elas devem ser. Ontem à noite, uma surpresa grande, o Hilal passou pelo Manchester City, né? Então, de vez em quando, ainda para nós que ficamos distantes da Arábia, achamos que o futebol lá é de terceira linha, já não é. Eu estive lá recentemente dirigindo o Al Nassr, então você vai vendo que as coisas lá também vão mudando. Muitos jogadores grandes do mundo todo, pelo poder econômico, estando lá na liga, isso vai mudando. Então vai aparecendo algumas coisas que identificam para a gente que o desenvolvimento do futebol é geral, está todo mundo melhorando e a gente tem que seguir na mesma linha. Mano, esse jogo treino contra o Aimoré e a decisão da Recopa servem para aprimorar algumas coisas para o enfrentamento mais duro, que é o do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana, ou vai ser para você conhecer novos jogadores que ainda não foram lançados e um aproveitamento maior de jovens como o Riquelme, o Zorteia, o Mec, o Jardiel, o Vieri? Não, o jogo treino contra o Aimoré é para dar ritmo. A gente ficou sem competir nos últimos dias. Tem uma parte boa. E o Aimoré tá bom, hein? Eu sei. A gente foi buscar o Aimoré exatamente porque é um time que vai exigir bastante ritmo da gente, bastante entrega já no jogo treino. Então, esse primeiro jogo treino vai ser dividido em 4 tempos de 30, 4 tempos de 25. Vamos ajustar isso ainda amanhã, para a gente utilizar todos os jogadores do elenco. Esse é o nosso objetivo nesse primeiro. O jogo São José é um jogo oficial, né? Da Recopa do Rio Grande do Sul, e nós vamos utilizar ele como um jogo oficial já, daí de maneira um pouco diferente, para ir nos preparando também paralelamente para já contra o Cruzeiro estar numa condição boa de volta do Campeonato Brasileiro. O Grêmio conseguiu, com a tua chegada, mano, subir no Campeonato Brasileiro, é 11º colocado, acabou sendo eliminado da Copa do Brasil e tem os playoffs da Sul-Americana para disputar. Um dos objetivos, com certeza, é voltar para a Libertadores no ano que vem. Como tu enxerga que o Grêmio tem mais chance de alcançar esse objetivo? É através do Campeonato Brasileiro, ficando no G6? Enxerga essa possibilidade ou tem mais chance sendo campeão da Sul-Americana? As duas possibilidades estão abertas, né? O Grêmio começou a reagir no futebol no Campeonato Brasileiro, sabe que é uma pedreira, né? Eu acredito que a segunda parte do Campeonato Brasileiro, a segunda parte que eu falo depois da parada, vai ser muito mais parelha ainda. A volta dos clubes brasileiros do Mundial, o que o Mundial mostrou, eu acho que traz para o Campeonato Brasileiro nessa segunda parte uma empolgação maior de todo mundo, né? Então acho que todo mundo vai crescer e isso dá um grau de dificuldade, que é estar entre os primeiros. É só olhar em volta aí e começar a comparar investimento, o trabalho, que a gente tem uma ideia de quão difícil é, né? Não menos difícil é a Sul-Americana, mas ela é mais condensada, menos jogos. Primeiro vamos tentar passar pelo Aliança para voltar para a disputa das oitavas. Esse é o nosso objetivo a curto prazo. Mais uma questão. Mano, a propósito que questionou o Bernardo Burtê, é claro que visibilidade, grana, sucesso para os 4 brasileiros que estão lá. Mas eles não tiveram esse período de descansos, estão tendo menos período de treinamentos. Pode se ver, e a gente discutiu muito aqui na programação da Grenal, tem alguma vantagem para quem pôde descansar e trabalhar, ou quem vem competindo teria essa vantagem? Qual é a tua avaliação sobre isso? Olha, eu acho extremamente positivo o período que nós estamos vivendo, que não fomos à competição. Temos que utilizar bem, nosso caso principalmente, que entendíamos nós que necessitávamos de um treinamento mais forte nos fundamentos
físicos também, atléticos, da preparação geral dos jogadores. Vai ser proveitoso para a gente. Mas mesmo os clubes brasileiros que foram ao Mundial jogaram menos nesse período do que jogariam estando aqui no Campeonato Brasileiro. Os jogos lá foram de 5 em 5 dias, alguns deles até de 6 em 6 dias. E para quem avançou na competição, volta muito empolgado, né? Então, Palmeiras e Fluminense, que já estão nas quartas, podendo até chegar logo aí numa semifinal, na próxima rodada, vão voltar muito confiantes. Então, eu acho que as duas coisas são boas, né? Eu acredito mesmo que teremos uma segunda parte brasileiro extremamente empolgante. Mano, eleição entra no vestiário? Não. Temos uma chave lá só para tratar desse assunto aí. Não entra no vestiário. O jogador de futebol, de um modo geral, não se preocupa com essas coisas, né? Quando o dirigente tem consciência que não pode levar essas questões para dentro, e eu tenho certeza absoluta que os dirigentes do Grêmio são extremamente experientes e conhecedores da realidade do futebol para entenderem isso, a parte de profissional, ela corre independentemente do pleito que o clube terá pela frente aí nesse ano. Dinheiro, o Grêmio tem para contratar, mano? Ninguém tem dinheiro, Rec. Tirando o Flamengo, tirando o Palmeiras, e eu acho que dá para deixar só aí nesses dois, talvez algumas SAFs aí, Bahia, Botafogo, que não dá para entender direito, tem dinheiro para contratar, mas não tem dinheiro para pagar. Outros todos têm dificuldades financeiras, estão sempre dentro de um orçamento mais ajustado. E a gente tem que saber equacionar isso. Também não é nenhuma dificuldade a mais que a gente já não esteja acostumado em todos os clubes brasileiros por onde a gente passa. Sempre é muito justo, por isso que a gente tem que cuidar bastante do dinheiro. O dinheiro não é nosso, falo dos profissionais, mas a gente procura cuidar muito, porque esse cuidado que a gente tem faz com que as coisas andem bem durante a temporada, no sentido de honrar os compromissos, que eu acho extremamente importante. Isso, para mim, tem muito valor, e é isso que a gente deve seguir no Grêmio também. Mano, eu acho bem fértil esse caminho do Grêmio para ser campeão da Sul-Americana, e você, com dificuldades bem maiores, foi vice-campeão da Libertadores da América, com o Grêmio recém-saído da segunda divisão, que você também tirou o Grêmio de lá. Você também sente isso? Porque mesmo que se possa imaginar dificuldades contra o Alianza Lima, o Grêmio é o Grêmio, né? E depois tem Universidade Católica do Equador, e só lá na frente, numa semifinal, que pegaria, em tese, um brasileiro ou um outro, um argentino, um Independiente, ou qualquer outro clube que o valha. Você também sente que pode ser essa uma ótima alternativa, não só para recuperar a autoestima, como também para colocar o Grêmio na próxima Libertadores da América, muito antes do desgaste que será feroz no final do ano? Oi, tá ouvindo, Rec? Tô te ouvindo, mano. Tá. Eu penso que os torneios sempre são um caminho para os clubes brasileiros buscarem alguma conquista, tá? Mas não vamos desconsiderar os outros. O Aliança de Lima, por exemplo, eliminou o Boca Juniors na pré-Libertadores. Eliminou dentro da Bomboneira, com gol de um velho conhecido nosso, Marcos, que ainda joga. O Aliança de Lima tem 2 centroavantes, um é o Barcos e o outro é o Paulo Guerreiro. Entra um, sai outro, entra outro, sai outro, joga um pouquinho, vão fazendo rodízio, mas são 2 grandes conhecedores da função, né? Mas é um time de qualidade. O Aliança de Lima é um time de qualidade. Seu treinador, o Gorosito, gosta de armar as equipes para jogar bem, joga um bom futebol, tem um torcedor muito fiel e muito participativo. No primeiro jogo nós vamos enfrentar essa dificuldade lá, então temos que estar muito bem preparados para enfrentá-los.
Eu não gosto de desrespeitar ninguém, não gosto também de pensar lá na frente para uma coisa que a gente não resolveu aqui. A gente poderia ter resolvido melhor na fase classificatória. Aí é uma culpa nossa que nós deixamos escapar. E agora temos que resolver esse playoff extra aí. E é isso que vamos tentar fazer. Mano, para encaminhar o encerramento aqui, o que há com o Cuejar? Que foi uma disputa até, você sabe disso, o próprio Fluminense, quando você estava treinando, pensou no Cuejar, o Corinthians pensou no Cuejar, o Internacional pensou no Cuejar, o Grêmio conseguiu contratar e ele não consegue jogar. Pois é, que eu tenho lido algumas coisas aí, assim, nas últimas horas, falando que Cuejar não está no nível de trabalho, coisa e tal. Não é verdade. Quero dizer para o torcedor que não é verdade. Ele vem treinando com muita intensidade. Eu já falei sobre esse assunto. Não é muito fácil de entender, porque a gente olha e diz, não, o jogador não perde. Ele perde muita coisa jogando muitos jogos a menos, como ele vinha jogando. Ele ficou muito tempo na Arábia. E não pegou essa Arábia de agora, ele pegou uma Arábia anterior, né, quando a exigência era menor. Então, você vai perdendo um pouco a cada ano, ficou para trás. Então, tem que recuperar essa condição. Ele é um jogador jovem para estarmos discutindo se ele pode render ou se não pode render. Na verdade, que não estava rendendo. A gente conversou muito, eu tive a conversa com ele antes da parada, me colocou muito o objetivo dele de estar aqui e querer vencer aqui. Isso é uma coisa importante, o jogador ter essa consciência. A gente também mostrou o lado que nós entendemos que ele deva avançar. Estamos trabalhando para isso. Vamos ver na volta, que é no campo, que a gente mostra se houve essa evolução ou não. Os treinamentos têm sido positivos no aspecto de rendimento, então estamos esperançosos que nessa segunda parte teremos o Cuejar que o Grêmio contratou. Danilo Barbosa está próximo? Não tá, não temos nada objetivo para falar assim para o torcedor. E como eu não falo de especulações, sabe, que a gente não fala, não é porque a gente quer ser fresco, não, é porque pode acontecer alguma coisa que não anda, depois o jogador fica exposto, a gente como clube fica criando expectativas que não se realizam. Então vamos esperar para que as coisas objetivamente andem para a gente poder tratar isso publicamente com o torcedor. Mano, sempre é um privilégio poder falar com um amigo aí, um técnico renomado, e nos ceder quase uma hora do seu precioso tempo. Para nós é muito importante. Muito obrigado e sucesso nessa trajetória aí do Grêmio, que é uma coisa sinuosa, né? Difícil, mas que você está vencendo barreira por barreira aí ao lado do grande Filipão também, né? Verdade. Muito obrigado aí, sempre à disposição. Um abraço. Grande Mano Menezes, técnico do Grêmio, que a gente tinha mais ou menos um tempo programado, né?